Olá, bem-vindo e bem-vinda você, profissional ou estudante de psicologia, a essa discussão sobre raciocínio clínico na avaliação psicológica e na clínica. Eu sou Alexandre Augusto, psicólogo, especialista em neuropsicologia, mestre em saúde brasileira e doutor em saúde pública, e nesses últimos quase 20 anos atuando tanto na parte clínica quanto na formação da graduação à pós-graduação da área da psicologia. Em todo esse período, um sentimento era muito recorrente dos alunos que estavam para concluir o curso ou aqueles que já tinham finalizado e eram recém-chegados no mercado de trabalho, vamos colocar assim, que era a expressão dessa tela do Escher. O que isso significa? Passamos, de certa maneira, não todos, mas por um sentimento de estar perdido. Estar perdido não porque eu não conheço o caminho. Eu posso colocar de estar perdido aqui por ter tantos caminhos que são diferentes que isso me dá essa noção de para onde eu vou. Durante a formação, alguns profissionais, alguns psicólogos ainda, alunos, têm aquela noção de, não, eu quero isso. Já fazem essa sua escolha muito cedo na formação. Tem seus lados positivos, mas tem aquilo que é negativo. O positivo é que ele vai, de certa maneira, se apropriando cada vez mais daquele campo e das suas especificidades. O ponto negativo é que quando ele chega no mercado de trabalho, ele pode se deparar com outras demandas que não aquela que ele se dedicou tanto. Mas isso aqui é uma outra questão. Voltando aqui, então a gente tem essa diversidade muito grande na psicologia, na nossa formação. Campos que vão do RH, que vai para a área social, a área escolar, saúde mental, a área clínica, que vai para hospitalar, que vai para jurídica. São como se fossem essas escadas que nós estamos vendo aí, dessa tela do Escher, que nos mostram essa grande diversidade que é a área da psicologia. Se eu tenho uma diversidade tão grande de possibilidades, isso me dá também como uma dificuldade saber se aquilo que eu aprendi, será que a minha formação dá conta de conseguir traçar ou ir para qualquer uma dessas escadazinhas? Isso fica, né, como um sentimento já quase, né, na formação ou pós-formação nos primeiros anos, de nos sentirmos muitas das vezes, né, não tão seguros naquele caminho, principalmente se foi um caminho dessa escolha mais para o final do curso ou mesmo diante desse mercado de trabalho. Então, a formação profissional, de certa forma, vai falar um pouco sobre esse raciocínio clínico. Eu tenho um raciocínio que ele é geral ou eu tenho um raciocínio que ele é para cada uma dessas escadas que, de certa maneira, a gente vai poder ter como possibilidade da psicologia. A gente vai ficar, por enquanto, com essa interrogação, né, para saber se para cada uma delas, desses caminhos, eu tenho formas específicas ou eu tenho uma base de um raciocínio clínico que pode ser aplicável a qualquer uma dessas escadas. Vamos começar então a falar um pouquinho a respeito dessa formação nossa, a formação do psicólogo. E aqui eu vou pegar como referência a resolução de 2023. Quase todos nós formamos em resoluções anteriores, mas não vai se diferenciar nisso que a gente vai estar trabalhando aqui, né, com esse conceito maior. A gente vai pegar na resolução de 2023, em específico, o artigo 8, que apresenta as competências básicas que definem o perfil do profissional de psicólogo, do profissional de psicologia. O que isso significa? Mesmo que as formações atuais estejam voltadas à resolução de 2023, esse perfil profissional de psicologia é um perfil que vem de uma demanda atual.
Então, até aqueles que tiveram suas formações anteriores, de alguma maneira, para que possam continuar no mercado, para que possam continuar sintonizados, de certa maneira, com as demandas que vêm de fora, a gente precisa desenvolver essas competências. Então, atualização, por isso que a gente fala, né, que na formação da psicologia, depois que a gente termina o curso, o profissional continua se atualizando justamente por conta dessas novas demandas, para que em cima dessas novas demandas a gente possa atender a partir das competências que vão sendo geradas, né? Ou seja, a demanda surge, eu tenho que ter essa competência ou desenvolvo essa competência para dar conta dessa demanda. Mas aqui em específico, esse artigo, então, ele fala o seguinte: ele vai apresentar as competências. Mas o que são competências? E aí a gente coloca, né? Principalmente, a gente está pegando como referência a teoria desenvolvida pelo psicólogo americano David Macklin, em 1970, e não só ele, né, mas os pesquisadores da época, eles vão definir competência como um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Então, nós vamos pegar essas três bases para formar, né, a nossa competência em psicologia, pegando e pensando em cada uma daquelas escadas possíveis. Mas o que seria, então, o conhecimento, a habilidade e a atitude? Vamos acompanhar aqui o texto. Primeiro, conhecimento. Refere-se à informação teórica que uma pessoa possui sobre determinado assunto. É o saber que pode ser adquirido por meio de estudo e educação formal. Então, vamos parar aqui. Ou seja, para eu poder ter a competência para atender determinada demanda ou para ter a competência para pensar o problema de determinada demanda, e esse pensar o problema a gente já está começando a associar com esse raciocínio clínico, eu preciso ter essa informação teórica. E aí aqui é muito importante, ou seja, não tem como ter, de certa maneira, esse pensar sobre o problema sem uma informação teórica. O pressuposto, aquilo que me diz a base teórica daquele meu raciocínio que vai, de alguma forma, né, trabalhar com aquela especificidade. Eu tenho que ter. E aí a gente fala, né? Psicologia é estudar o tempo todo. E às vezes a gente não quer estudar, ou quer só ir para a prática, né? Ah, não, mas na prática eu pego o que é necessário. Não, não vai conseguir pegar o que é necessário. É fundamental ter aqui a construção do saber. E aí, a gente tem duas medidas. Uma primeira medida é relacionada ao passado, a outra medida é relacionada ao presente e futuro. Que medida é essa relacionada ao passado? A nossa formação. Como é que foi a minha formação? Do ponto aqui, não do que me foi passado, mas de como eu me envolvi com a minha formação. Porque se eu construir uma formação onde eu me dediquei, mesmo tendo dificuldades, e aqui eu não falo da nota, eu falo do meu envolvimento com a construção do conhecimento. Então, se eu me desenvolvi, se eu me envolvi, se eu conseguir perceber que houve um crescimento, que eu entro no curso de psicologia e saio do curso de psicologia com uma forma diferente de ver o mundo, de ver a mim mesmo, de ver o outro, de colocar, de certa maneira, um olhar pensando nas questões das teorias que envolvem ali toda a complexidade que é a psicologia. Ou seja, eu olho para trás e percebo que não, de certa maneira, eu tenho essa informação teórica. Eu construí essa informação teórica. Ela pode hoje não ser suficiente para encontrar e me deparar com essa demanda e perceber, né, como que eu vou analisar, como que eu vou ver esse objeto, esse sujeito, essa situação. Mas eu construí isso. Agora, se eu olho para trás e vejo que né, eu passei minha formação na cantina, no corredor, ou então naquele pensamento de que, graças a Deus, terminou essa matéria, nunca mais eu quero ver isso na frente,
já me acende um sinal de alerta. Por quê? Porque eu vou precisar novamente daquele conhecimento. Eu vou necessitar daquele conhecimento, né, para poder dar conta agora dessas demandas, para formar a minha competência. Tá lá. Uma competência tem como uma das bases o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho competência. Eu não vou conseguir atuar com aquilo. E no ponto agora presente e futuro, o que posso fazer, o que eu posso construir. Porque somente aquele conhecimento que eu tive lá atrás não vai dar conta de toda a minha prática de resolver, né, todas as situações e problemas. Então eu preciso do que a gente chama das formações continuadas. E aqui mais em específico, eu falo que, de certa maneira, pela formação da psicologia ser generalista, o que é isso? Esse generalista é a formação apresenta ao profissional algumas áreas e outras ela dá a capacidade de, assim que formar, ele atuar. Por exemplo, em saúde pública, né? Então, em contextos sociais, em algumas áreas, o psicólogo ele sai e ele já está habilitado, ele já tem a competência para poder trabalhar com aquilo. A parte clínica, e aí a gente faz aqui, né? Um parêntese, chaves, colchetes, coloca asterisco até dizer chega. A parte clínica, isso é muito interessante, porque apesar do profissional ser apresentado algumas possibilidades clínicas nas diversas linhas teóricas que a faculdade pode, de alguma forma, ali passar para o aluno, ele não tem a capacidade, e aí a capacidade ou a competência para atuar clinicamente. E isso a gente precisa, de alguma forma, ter essa noção de que a faculdade, ela, naquela questão generalista, mais uma vez, ela apresenta a possibilidade clínica. E aí, o profissional que quer atuar clinicamente, ele necessita ter uma formação específica daquela linha, daquela área, daquela corrente que ele se identificou lá na graduação. Então, o estágio clínico da graduação, ele tem como o estágio e a construção das teorias, ele tem como objetivo mostrar que, ó, existe essa clínica. Você quer atuar com isso? Então, depois que você formar, você precisa fazer uma formação. Aí você fala assim: ah, mas é um absurdo. Então, para que eu fiz graduação? A gente pega algumas outras áreas também da saúde. Vamos pegar aqui a medicina. O médico que forma, ele pode trabalhar como anestesista? Não. Ele pode trabalhar como cirurgião? Não. Ele pode trabalhar, e aí as suas diversas especificidades? Não. Então por que a psicologia também não vai seguir o mesmo pressuposto? Ela vai seguir esse mesmo pressuposto, de que para algumas áreas eu preciso ter uma formação em específico, um algo a mais, um aprofundar de conhecimento, porque na graduação não dá conta, porque senão a gente teria uma graduação de 15 anos para dar conta de todas as áreas, né, de maneira profunda. Então, se ele quer aquele caminho, ele vai. E assim vai também para outros campos. Então, você é apresentado em um semestre de psicologia hospitalar, e aí você quer atuar como psicólogo hospitalar. Você pode fazer uma formação, pode fazer uma residência, psicologia jurídica, social, a própria saúde mental, a área da avaliação, a neuropsicologia, e assim vai ser. Ou seja, né, após esse nosso formar, principalmente quando a gente está no mercado de trabalho, você vai sentindo essa necessidade e precisa. Então, não é algo opcional. Para que eu desenvolva a competência, e aí essa competência eu já vou lendo que é esse pensar sobre a resolução de um problema, esse desafio, eu preciso do conhecimento. Então, achar que eu vou ter, pelo simples fato de lidar no cotidiano, essa capacidade, essa competência, não tem como. Precisa da parte teórica. O outro pilar da competência é a habilidade. E aí a habilidade, ela olha o texto, é a capacidade de aplicar o conhecimento na prática.
envolve o saber fazer. E é desenvolvida através da prática e experiência. Habilidades podem ser tanto técnicas, que são as hard skills, quanto interpessoais, que são as soft skills. Então vamos à primeira parte, né, que vai falar sobre o saber fazer. Ou seja, aplicar o conhecimento na prática. Se eu não tenho conhecimento, então eu não estou aplicando. Não é uma habilidade, é uma enrolação. E a gente, né, tem a possibilidade de ver isso na prática, né? Alguns psicólogos, alguns profissionais atuando de maneira antiética, porque eu não sei fazer, e aí eu vou enrolar. E esse fazer ali não é a habilidade que ele está desenvolvendo. Ele está fazendo outra coisa, porque a habilidade requer que aquele conhecimento venha a ser agora lançado, aplicado ali na prática. Se eu não tenho conhecimento, não vou desenvolver habilidade. Eu tenho conhecimento, agora eu posso desenvolver habilidade. Então eu preciso do campo. E aí a gente volta de novo naquelas duas questões, passado e futuro, presente e futuro. O passado, minha formação. Né? Às vezes, a gente tem a dificuldade por conta da carga horária, a gente sabe que o curso de psicologia é um curso muito extenso, e aí as possibilidades de estágio você não consegue um campo de estágio, não consegue por conta do horário ou por conta da quantidade de vagas, diversos são ali as questões que envolvem essa prática, mas ainda assim, né? Ou seja, eu tenho ali na psicologia, por conta dos estágios, a possibilidade de desenvolver algumas hard skills ou soft skills, principalmente as soft skills, que são fundamentais para o psicólogo. Ou seja, eu tenho que saber conversar, eu tenho que saber fazer uma crítica, eu tenho que saber ouvir. E aí, esse ouvir não a técnica, mas o ouvir é até desenvolver a paciência. Eu vou desenvolvendo essas habilidades que são interpessoais, principalmente começando a desenvolver. Eu não desenvolvo ela toda, começando a desenvolver nesses campos de estágios. Mas aí você fala, ai, nossa, estágio. Vou lá, coisa chata. Se eu já me envolvo de maneira negativa com uma obrigatoriedade, eu perco muitas das vezes a possibilidade de iniciar o desenvolvimento dessas habilidades. E aí eu vou para a prática. Perfeito, prática agora já formei. Vou para o campo. O campo agora, ele é essa prática fundamental. Que, de novo, eu preciso do conhecimento e aí eu vou fazendo, vou fazendo. Você começa muitas das vezes, vamos pegar a clínica, você em formação paralela, ou em uma outra área da psicologia, você começa inseguro, e aí você vai vendo que no seu segundo mês, na sua terceira semana, o seu desenvolvimento já está diferente. Passa um ano, você olha para trás e fala: Nossa, eu vinha trabalhar, eu tinha até gastrite, tinha um frio na barriga, uma insegurança e um medo. Hoje eu tenho uma atuação muito mais fluida, muito mais desenvolvida. Eu chego hoje aqui, eu dou conta da demanda toda de uma maneira muito mais fácil do que um ano atrás. Por quê? Porque a habilidade que você vai desenvolvendo, cada vez mais atuando com aquilo, vai fazendo com que você se torne um outro tipo de profissional, muito mais capaz, de novo, de ter uma percepção, um raciocínio sobre a situação problema diferente ou diferenciada. E o que é muito interessante é que, de certa maneira, veja, o conhecimento fundamenta a habilidade. Ou seja, eu preciso do conhecimento para fundamentar a minha habilidade. Eu tenho que ter o conhecimento para colocar em prática. E a partir do momento que você começa a colocar em prática e desenvolver a habilidade, chega o momento que aquele conhecimento não dá conta mais, eu preciso de mais. E aí você retorna numa construção de mais saber, né? De buscar mais conhecimento. Para quê? Para se desenvolver mais ainda na habilidade. Chega o momento que eu preciso de mais conhecimento. Esse loop aqui, né? Vamos colocar esse loop infinito, ele é positivo. Não é negativo. Como se falasse assim, nossa, tá me faltando coisa. Não, tá te faltando porque você conseguiu se desenvolver até certo ponto, né, enquanto pensamento, né, pensamento que eu digo, enquanto raciocínio, agora você está percebendo que precisa de mais ainda. E aí você vai buscar mais conhecimento,
vai modificar a sua habilidade, a sua prática, e aí com o tempo vai fazendo isso, né? Essa construção e reconstrução, um alimentando o outro. Então, conhecimento ele alimenta a habilidade chega a um ponto que necessita de mais conhecimento, que vai alimentar uma nova habilidade, né? Naquela área que você está atuando. Então, isso é muito interessante, né? A relação que a gente vai construindo entre essas bases das nossas competências. E, por fim, ali, a atitude. Então, o que seria essa atitude? Vamos acompanhar o texto. Relaciona-se ao querer fazer. Envolve predisposição comportamental, ou as predisposições comportamentais, valores, motivação e ética. A atitude influencia como uma pessoa aplica seu conhecimento e habilidades no dia a dia. Aqui é muito interessante que a gente pode até pensar que na atitude eu tenho muito mais expressão, por exemplo, de traços da minha personalidade, de, do meu nível do meu humor e da minha inteligência emocional. Tá? Então, vai requerer ou vai ser colocado ali enquanto diferencial isso. Ou seja, por exemplo, enquanto conhecimento e habilidade, eu posso ter profissionais que são muito próximos, muito parecidos. Porque a fonte do saber foi a mesma, a construção de conhecimento foi a mesma, enquanto a habilidade, o campo, a prática técnica é muito parecida, mas como eu me coloco nesse campo, o sujeito que se coloca nesse campo é a atitude. E aí isso é muito pessoal. Né? E esse muito pessoal para a psicologia são esses três grandes fatores, né? Principalmente os meus traços de personalidade, isso pegando a teoria dos traços de personalidade, e para algumas outras áreas a gente vai colocar então como apenas a personalidade. O meu nível do humor, ou né, como que eu estou, né, como que eu, naquele momento, então isso vai fazer uma diferença muito grande, e a minha inteligência emocional. Como que eu lido com situações de estresse ou situações do cotidiano e respostas emocionais para isso. Né? A percepção emocional disso. Então, isso aí vai fazer diferença para esse profissional. Então, eu tenho dois profissionais que estão no mesmo cargo, vamos colocar assim, que têm a mesma bagagem de conteúdo, de conhecimento, que por estarem no mesmo cargo têm as mesmas possibilidades de habilidades, mas que são completamente distintos, completamente diferentes um do outro por conta dessa atitude, né, que vai formar essa minha competência. E aí é muito interessante, então, que a gente faça esse exercício dessa análise sobre o nosso estar naquele local da minha prática profissional. Como é que eu estou? Eu estou bem? Ponto na questão do humor. Eu estou bem? Como que está a minha inteligência emocional, né? Ou seja, como que eu percebo as questões, as situações, perceber não cognitivamente, né? No ponto de vista emocional, como que eu reajo, como que eu lido com as experiências emocionais, como que é a minha empatia, como é que está meu envolvimento, como é que está a minha predisposição as situações vividas no trabalho, a minha questão ética, os meus valores, as minhas atitudes. Porque tudo isso vai formar esse componente, então, da habilidade, da atitude, que é elemento dessa minha competência, da minha prática, de uma daquelas escadinhas que eu estou subindo. Veja que aqui eu não tenho uma relação tão direta com conhecimento e habilidade. É como se eu falasse que a escada, aquelas diversas escadas, fossem formadas muito mais pelo componente conhecimento e habilidade, e independente da escada, a atitude ela precisa ser a mesma. A mesma no sentido de que eu preciso ter uma atitude desenvolvida. Eu preciso trabalhar esses elementos da atitude, independente de qual seja o contexto que eu esteja trabalhando na psicologia, em qual for a área da psicologia. Então, se eu já tenho mais ou menos pensando assim, eu posso começar a dizer que o que vai diferenciar muito todas essas áreas do conhecimento da psicologia, a análise do comportamento, a avaliação e medidas em psicologia, a história da psicologia, a neuropsicologia, a psicobiologia,
as diversas áreas ou campos da psicologia clínica, e aqui eu incluo a própria psicanálise, apesar de não ser psicologia, tá? Ela é estudada pela psicologia como uma possibilidade, apresenta ao aluno, ó, existe essa possibilidade clínica, tá? A psicologia comunitária, a psicologia escolar, a psicologia da saúde, do desenvolvimento, do esporte, a do trabalho organizacional, do trânsito, a jurídica, social e a própria saúde mental. Ou seja, o que vai diferenciar muito todos esses campos está muito mais relacionado com conhecimento e habilidade do que a atitude. A minha atitude vai ser a mesma. Eu posso desenvolver da mesma forma em qualquer um desses campos. Agora, o conhecimento e habilidade não. Conhecimento e habilidade vai ter as suas especificidades nesses campos, em todas essas áreas aqui que a gente atua de certa maneira. Vamos dar um pause, vamos parar e nesse primeiro momento, refletir um pouco sobre isso, sobre o campo que eu escolhi, e como se você fizesse um checklist. Para quem já é formado e está aqui buscando pensar sobre esse raciocínio clínico, na área que eu escolhi, dentre esses campos todos aqui, vamos imaginar, eu estou lá no RH, eu estou na psicologia clínica, mas qual psicologia clínica? Qual campo específico? Né? Qual corrente teórica da psicologia clínica? Eu estou na área escolar, eu estou na psicologia hospitalar, não importa. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Quais conhecimentos específicos e habilidades e atitudes eu vejo, né, que são fundamentais? O que eu preciso muito, né, nesse meu campo enquanto construção, enquanto dia a dia? Vamos pensar nessa especificidade, justamente para que eu possa diferenciar do outro, porque se eu sei que o conhecimento e a habilidade vai ser a base do meu pensar, então eu preciso, de certa maneira, ter isso mais claro, né, diante do meu dia a dia. Veja que eu não estou querendo fazer uma análise geral, né? Eu atuo na psicologia escolar. Não, na sua demanda específica. Pega a demanda, né? A gente vai trabalhar sempre com a demanda, não é com um grande campo. Aquela demanda específica, os meus últimos atendimentos ou aquele meu paciente em específico, qual a demanda, qual o nível de conhecimento, de habilidade e de atitude, né, que de certa maneira aquela demanda está requerendo. Então a gente vai parar, vai fazer esse exercício mental para que, trazendo esses conteúdos para a nossa mente, a gente possa dar continuidade aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!